Muito boa noite para mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Como sempre, ao final, essa live o Sensorial Liberta, com Veronilda, uma psicóloga especialista em trauma. Já já ela vai estar aqui conosco. Boa noite a você que está e bom dia a você que vai assistir mais tarde. Boa tarde também. As lives sempre ficam gravadas. Depois eu também subo no YouTube e distribuo aí através dos canais, dos diversos canais das mídias sociais. Afinal de contas, cada pessoa reage aos eventos da vida de uma forma diferente. Tudo depende da nossa estrutura de personalidade, das nossas vivências, da forma como cada um justamente reage aos estímulos. Um evento que pode ter um significado muito importante para mim e para uma outra pessoa pode não ter a mesma relevância. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, normalmente esses eventos, eles acabam, na maioria das vezes, se resolvendo com o tempo, mesmo que ele seja naquele momento um episódio mais traumático. Porém, algumas outras situações que são mais violentas, por exemplo, episódios que envolvem traumas mais sexuais, episódios que são mais pesados, esses aí precisam, na maioria das vezes, uma abordagem profissional. Se vocês lembram, recentemente nós vivemos a pandemia, aqueles episódios sucedidos de tensão, será que eu vou pegar o coronavírus, será que eu vou ser entubado, até que, ufa, chegou a vacina. Isso foi um alívio para muitas pessoas, mas a expectativa, foi traumático para muitas pessoas, por exemplo, o não conseguir enterrar de fato as pessoas que faleceram pela pandemia. Isso tem uma marca. Então, hoje já vou chamar aqui a nossa convidada, a Veronilda, porque existem muitos profissionais e muitas técnicas que se predispõem, que se colocam à disposição para nos ajudar nesse processo de elaboração de episódios. Sejam bem-vindos, deixa eu chamá-la aqui. Traumáticos, como a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise. E é claro que, muitas vezes, deixa eu encontrá-la aqui, auxílio de um profissional como psiquiatra também. E hoje a gente vai tratar justamente da experiência somática e do trauma. Seja muito bem-vinda, Veronilda, aqui para essa live. Estava fazendo aqui uma bem-vinda, né? Dando uma bem-vindas, falando um pouco a respeito de como é importante todos esses cenários da nossa vida e, enfim, você chegou. Sim, boa noite, obrigada. Um tema muito interessante, né? Sempre atual. Como você falou, né? Você começou a falar desse momento que nós passamos, né? Que a humanidade passou, que foi muito difícil, né? Foi uma fase que a gente se sentia impotente, né? E diante de tanta demanda familiar, profissional, muita gente passando por muitas dificuldades, mais diversas, né? Então, estamos aqui para bater esse papo sobre traumas, né? E aí, acho que, pegando aí esse gancho, o que é trauma? Vamos deixar assim, de uma forma bem simples, bem objetiva. Bem-vindos todo mundo que está chegando. A live vai ficar gravada. Como é que a gente pode falar de uma forma simples o que é trauma? Olha, trauma é tudo aquilo que desorganiza, que desestrutura, tanto na parte emocional como psíquica e fisicamente, né? Então, é aquela, sabe, quando eu perco o meu chão, o que é que eu faço agora? É quando a gente se sente impotente diante de determinadas coisas.
Só que isso tem um impacto tão grande, né? Porque a palavra já fala assim, desorganização, é desestruturante, né? Então, quando eu perco minha estrutura, eu perco, não estou bem, não estou aqui no agora, eu fico, às vezes, dissociada, não percebo as coisas mais, assim, que está mais presente, né? Então, assim, é uma desorganização. E a pessoa com quem eu estudei, que é o Dr. Peter Levine, ele traz uma forma que assim, não está só na parte emocional, né? Está nessa parte física, o que o evento causa à fisiologia. Então, ele sabe como você desacopla, você está integrada, aquela forma de um copo cai e quebra. Aí vai cá para lá, vai cá para cá. Né? Então, como é que eu junto isso? Né? Como é que eu pego essas partes e vou voltar a ter uma estrutura, a ficar organizada, a me centrar e, e, e viver a vida com mais alegria, né? E mais integralidade. Então, é isso. O trauma é aquilo que eu desorganiza, né, dentro dessa abordagem com que eu trabalho. Né? Desorganiza não só a parte emocional, mas a parte física, né, que me deixa inadequada, ineficiente, ou, assim, é que o que eu penso sobre mim, né, assim, diante das coisas. Então, quando a gente faz um trabalho desse, a pessoa volta a perceber coisas que estavam ao seu redor e não percebia, né? Porque estava desorganizada, é uma palavra que foi muito repetida, mas assim, sabe assim, desacoplada, né? E você volta à sua harmonia. Perfeito. E é muito importante, né, a gente ter consciência de que nós, em toda a nossa história, nós vamos passar por eventos, sejam eles de uma intensidade mais leve, logo quando eu comecei a falar, né, no começo, que a gente vai naturalmente se estruturar pela intensidade, pelas nossas estratégias de enfrentamento, até em algumas situações, eventos mais densos, mais intensos, mais tensos, onde a gente vai precisar de apoio profissional, para a gente conseguir dar conta, até porque esses eventos poderão ser tão graves, tão desestruturantes, como você comentou, né? Porque eles afetam completamente nosso sistema neuroimune, endocrinológico, e predispor justamente a transtornos mentais e a nos colocar em risco de vida. E isso atinge de 70% a 90% de nós, na nossa história. E ter consciência disso é muito importante para a gente encontrar estratégias mais eficazes, né, de enfrentamento. E aí, Verônica, quais são os tipos de trauma? Né? Como é que a gente pode, assim, é possível classificar, né, na sua vivência, né, a partir da tua literatura? Sim, nós temos, assim, sabe, o trauma que nós chamamos de choque, que é o trauma de um evento avassalador, que acontece rápido demais, intenso demais, e que nos pega de surpresa, né? E ele é muito desorganizador. Então, assim, o trauma de choque é tipo um acidente, uma perda inesperada, acidentes naturais, né? Às vezes nós temos no universo, às vezes um avalanche ou um terremoto ou deslizamentos, né? Como a gente tem recente teve no Brasil. Então, esse é considerado trauma de choque, é aquela coisa que eu não estava esperando e aconteceu e foi intenso demais, rápido demais. E a gente não dá conta, né? Então, esses tipo de trauma, ele é mais fácil dentro dessa abordagem de ser
tratado, né? Então, assim, às vezes, em poucas sessões. Tem os traumas de desenvolvimento que é desde da infância ou então até intrauterino, né? Que vem, que a pessoa, o indivíduo é tomado, né, por uma coisa que um estresse muito grande que os pais passaram, às vezes perda que os pais tiveram, não só nessa fase, aí tem a fase da infância, né? A criança ela é muito frágil, ela precisa dos cuidadores, e se esses cuidadores eles têm não têm uma estrutura harmoniosa, isso pode levar a criança a ter problemas, né, emocionais fortes, que aí a gente chama de traumas. Então, pode acontecer na adolescência e às vezes também até na fase adulta. Sabe aqueles pequenos traumas acontecendo diariamente, seja no trabalho, seja no relacionamento. Isso vai trazendo vai tensionando o sistema nervoso e também o emocional, a ponto de da pessoa se ver assim com, com reações, né, difíceis assim no relacionamento de um todo. Às vezes você responde a uma pessoa não por aquele momento, aquele fato daquele momento, mas sim porque está ligado a fatos lá do passado, né? Isso que vem dos traumas de desenvolvimento. E ainda temos aquilo que em uma família. Voltou agora. Então, Voltou agora. traumas transgeracionais são aqueles que é recorrente na família, né? Às vezes, assim, na família Kennedy, vamos dar um exemplo, eu lembrei agora. Então, tinha um assassinato, assim, né, nos descendentes. Ali era um trauma transgeracional. Então, a gente pega pessoas que participaram da guerra, né, que eles tinham o transtorno de estresse pós-traumático. Geralmente, os filhos, os netos dessas pessoas, eles tenham sintomas muito parecidos com os dos seus pais, né? Então, esses são o que a gente herda, né? Dentro aí através do nosso DNA, da nossa, assim, vai repetindo, né? De geração em geração. Eu fiz aqui algumas anotações, começando agora a partir do teu comentário, né, do transgeracional. Para quem está nos assistindo, vale a pena pesquisar a respeito da epigenética. A epigenética certamente vai explicar, né, o porquê esse comportamento a gente passa de geração em geração, não só em relação às questões traumáticas, mas os comportamentos de fato, né? A gente sabe que assim, na Europa, por exemplo, que passou, né, assim, uma geração por causa da guerra, passou muita privação, passou fome. A geração posterior acabou ganhando peso, ficou obesa. Então, a nossa, né, assim, é uma inteligência, né? O nosso corpo, justamente para sobreviver. E aí, pegando um gancho quando você falou da infância, né? Os traumas que acontecem na infância, seja ele a carência, eu estou falando de carência mesmo, né? Privação afetiva, emocional, financeira, né? De experiências nutritivas, positivas para a criança, violência sexual, enfim, psicológica, grave, né? Isso de fato, é muito impactante, é muito grave, porque a criança está no desenvolvimento dela da personalidade, né? Está em formação. Então, o quanto nós, pais, professores, né, cidadãos, somos, né, imagine, da nossa diversidade, da nossa desigualdade, do nosso país tão complexo, é tão importante, né? Porque a sensação aí de impotência da criança vítima, né?
de maus tratos, de violência, é muito maior, né? E as estratégias de adaptação e de resiliência, de enfrentamento, conflitos, briga na família, imagine, né? É muito difícil. E isso é o estressor crônico, que eu já quero daí pegar o gancho quando você falou, né, que nós adultos muitas vezes também estamos a todo momento, e eu lembro assim de pessoas que estão vivendo às vezes dentro de casa com situações que elas não conseguem lidar, não conseguem mudar, e a todo momento levam, entre aspas, sustos, pequenos sustos. E o quanto isso é tensionador, né? E é super. Boa noite, Ale Kombuchas. Aquilo ali é super tensionador para elas, e isso acaba gerando algum tipo de adoecimento físico, ou descompensa a hipertensão, ou diabetes, ou causa dores musculares, e a pessoa não se dá conta que está sendo, né, pequenas gotas, né, traumáticas. Eu lembro de um caso, que inclusive eu compartilhei com a Fernandina, e encaminhei para ela, de uma paciente super jovem, veio para mim com o diagnóstico recente de hipertensão, mas há 2 anos prévios, na verdade, ela passou 3 anos seguidos de assaltos sistemáticos a ônibus, né? E ela falou assim, depois desses assaltos, doutora, eu não fui mais a mesma pessoa, e a hipertensão foi desenvolvida depois desses 3 episódios de assaltos, né? Assim, de uma forma extremamente, enfim, foi muito ruim. Então, ela, na verdade, ela tem um quadro de TEPT, e aí como o nosso corpo acaba reagindo, né? Fazendo essa resistência periférica. Então, como é importante ela ter consciência, e não adianta só eu prescrever um antihipertensivo. É muito importante eu trazer à tona, né? Eu conseguir ter trazido à tona todo fazer com que ela traga consciência e também, poxa, qual é a melhor abordagem para isso? Para que ela possa resgatar, trabalhar e lidar com esse processo, né? Dentro dessa psicologia somática, né, que é o que eu mais pratico aqui, então, tem uma somatização, né? Tem até agora, Ana Paula, eu escrevi um artigo que eu, pesquisando, tem uma doutora Hellis, que ela tem um centro, ela é diretora executiva de um hospital de, que atende pessoas vulneráveis, né, nos Estados Unidos, acho que é na Califórnia, São Francisco, acho. E ela traz fatos de que as crianças que foram muito, que tiveram muito assim, maltrato, né? Eles foram adultos que depois tiveram doenças crônicas como diabetes, câncer, Alzheimer, etc. E tal. Porque mesmo aquelas que dizem assim, não, eu sobrevivi uma situação muito difícil na infância, mas agora eu tenho um relacionamento, uma família tranquila, harmoniosa, eu tenho um trabalho que eu tenho sucesso, mas quando veio na questão da saúde, estava com uma doença, entendi, uma doença crônica. E o quanto é importante assim, esse seu olhar como médica de escutar, né, ver a parte clínica e perceber que, além disso, precisa de uma escuta, né, assim, psicológica, de alguém que escute e que faça uma... eu me distraí aqui. A minha gata... A minha gata fez nas minhas costas, tomei mais susto agora. E a importância, né, desse cuidado, desse trabalho multidisciplinar, né, que a gente precisa. Então, lembro bem como essa pessoa que você me encaminhou chegou e como ela está hoje, né? Assim, e provavelmente, quem sabe, a gente não sabe, mas você depois pode até suspender esse hipertensivo, a gente vai esperar um pouco. Porque eu já vi isso lá na clínica, né? Uma pessoa aí tirando algum medicamento que foi necessário para aquele momento. Muito suporte. Claro, a gente tem que dar esse lugar importante, né?
a medicina, para esse saber que traz e como é importante. Né? Mas muitos dos sintomas são somáticos mesmo, né? São problemas emocionais, não cuidado, não acolhido, né? A pessoa não se sente vista, cuidada, né, amorosamente na parte da afetividade, porque isso é muito importante, porque aí envolve o sensorial, né, quando a gente vai falar disso, né, então assim, quando um indivíduo desse vem desorganizador de um trauma de choque pós um acidente de carro, já recebi muitos assim, né, no meu consultório, que não consegue dirigir mais depois, né? Então a gente vai trabalhar essa questão que ficou ali presa na fisiologia, porque assim o choque foi tão grande que o corpo também se assustou, né? Porque aí nós temos o sistema nervoso autônomo que está no comando nesse momento, né? Então a gata, enfim, Continua aí. de novo, ela então, a pessoa vem, assim, com esse medo intensivo de pegar de novo um carro, de dirigir, porque a fisiologia está sobrecarregada, né? Então, tem uma alta ativação aqui, somática, né? Então, assim, você vai observar, tem muitos sintomas de ansiedade, como tremores, insônia, dificuldade de permanecer dormindo, ou de tremores no corpo, de uma hiperatividade, assim, de uma hiperatenção, né? Tomando susto a cada momento, né? Então assim, quando você faz a intervenção, né, com essa abordagem, a pessoa vai descarregar e vai voltar o que a gente chamava de normal antes, né? Voltar a dirigir como se nada tivesse acontecido. Não é uma mágica, é uma intervenção, né? Vamos dizer assim, com essa abordagem. Às vezes é só uma sessão. A segunda sessão é só para checar, né? Assim, eu tive um caso mesmo de uma pessoa que foi encaminhada por uma colega que ela tinha perdido o seu animal de estimação, um cachorrinho. Ela saiu cedo, deixou o cachorro com o pai e foi para o trabalho. Quando chegou no trabalho, o pai liga, volta, que seu cachorro morreu. Ela, como assim, né? Ela passou um período com a minha colega, fazendo psicoterapia. Como ela se viu, percebeu que não estava avançando, ela me encaminhou. Então, ela ficou toda desorganizada. Lembra do que a gente falou lá no início? Da desorganização avassaladora? Então, ela não estava trabalhando direito, chorava, muitas vezes no trabalho, tudo parecia que era com ela e não era com ela, né? Ela tomava. E um medo exagerado, e estava afetando lá já o relacionamento afetivo, né? Além do trabalho, porque ela não estava mais produzindo direito. Foi uma sessão. A segunda, eu marquei para ver, não, vamos fazer de novo e tal. Ela voltou e disse, eu estou muito bem. Eu tô bem, eu já estou mais tranquila, já não estou... porque ela tinha uma culpabilidade, sabe, muito grande, assim, dela mesma, por o que foi que aconteceu, né, assim, deixar o bicho de estimação dela com o pai e depois voltar e não tá lá. Então, assim, com o trauma de choque, como eu te falei, o tratamento é muito rápido, mas é diferente para o tratamento já do trauma de desenvolvimento, que é esse que vem mais, que mexeu com a estrutura infantil, né, desenvolvimento na adolescência, ou então de um adulto que vem com vários acoplamentos, que é assim, acoplamento é assim, é uma camada sobre outra, sabe? Sabe quando você está com a perna machucada? Aí você machuca aquela perna. Não, cuidado com a perna. Daqui a pouco vem, bate na perna, né? Então, e daqui a pouco... Aí você está sempre machucando aquele lado
E de onde é isso? Como é que explica isso? Né? Então, é isso, é uma somatização. Né? Então, a abordagem é mais para que você volte para si, para a sensação corporal, dessa educação da consciência corporal, do aqui e agora. Né? E fantástico mesmo, assim, né? Eu como um ajudante, né? De ajudar essas pessoas. E às vezes ser ajudada também, como né? Nossa telhada de vidro. Isso é verdade. Antes de seguir aqui com a pergunta da Simplesmente Corpo, das irmãs gêmeas aqui paulistas, eu queria só resgatar aqui alguns conceitos que são importantes depois, né, do trauma, do choque, que a gente, na verdade, depois que a gente passa por uma situação como essa, a gente pode ter uma reação, né, a esse evento, e que ele pode aí durar, logo depois desse evento, a gente pode ter essas reações emocionais, o choro, a raiva, a angústia, não dormir, 1, 2, 3 dias, mas à medida que isso vai passando, eu sei que eu vou lidar bem, né? Essa reação aguda ao estresse, a coisa flui. Mas quando isso dura mais tempo, quando eu me desestruturo 2, 3, 4, 5 dias, aí é um sinal de que a coisa eu não estou conseguindo lidar com esse evento. Eu talvez precise de uma ajuda mesmo. Eu perco minha concentração, eu não durmo bem, eu fico irritada, né? Como a própria Veronilda falou de vários, né, desses sintomas, né? Eu posso alterar a minha pressão, enfim. Quando isso ultrapassa 30 dias desse transtorno de estresse, eu posso desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que pode levar aí 2 anos. E aí o risco de complicação clínica só aumenta. Então, quanto mais cedo a gente intervir, melhor. E aí, quem me dá durante, está travando. Para mim aqui está fluindo, eu estou conseguindo também falar com o Veronilda. Se estiver travando para outras pessoas, por favor, coloquem aí no chat. E aí, Vera, eu vou fazer a pergunta e depois eu queria propor para você como é que, na verdade, assim, a gente não vai poder fazer uma sessão aqui, né, de trauma, porque a gente não está aqui com casos, mas como é que a gente, na verdade, traz isso para o corpo, né? Porque, é claro, por exemplo, se eu for falar de psicanálise, é a linguagem como uma forma, né, de tentar fazer essa elaboração. Mas a terapia do trauma está travando, sim. É, Para mim não está aqui para travando, mim, está fluido deixa eu entre eu e ver, você. deixa eu ver se eu coloco aqui um outro. Botei aqui uma outra internet para ver se melhora. Está É, travando. é. Deixa eu ver se melhora. Então, a pergunta que ela colocou, eu botei aqui em outra internet, gente, para ver se melhora. Por favor, me pontuem. E como você lida quando o paciente precisa da escuta ativa e do acolhimento, me parece que é mais pela linguagem, e não aceita. E a família toda sofre. Entendeu a pergunta? É que quando o paciente ele só está na escuta, Ele precisa da escuta e do acolhimento, ele está em sofrimento, ele precisa ser escutado, mas ele não aceita. Ele está na crise e você vai, se dispõe a ouvi-lo e a família também está sofrendo, mas ele não está aceitando a abordagem. Agora a transmissão está ok. Obrigada, Giovanni. melhorou. Melhorou. Ah, ótimo. Então, Obrigada, gente. pois é, isso é uma dificuldade que nós temos, né? Algumas famílias, eu quero que fulano que tem um determinado sintoma, algum transtorno, fazer esse tratamento, buscar essa ajuda, né, psicológica, emocional. Mas eu acho que a gente não obriga, né? Então acho que é a família que tem que buscar. Quem pode na família buscar? Porque nós temos outras técnicas que podemos ajudar a família, né? Um ângulo maior, que é com a sistêmica.
Então, assim, a gente não pode obrigar, infelizmente. Quando é criança, a gente leva, né? Ao médico, ao terapeuta, à fisioterapia. Mas quando é adulto, a pessoa precisa querer. Ana Paula, como você vê isso? Você também pode falar Então, eu sobre. estava aqui me lembrando, de um caso de uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e a abordagem, a princípio, sempre é a linguagem, e ele estava racionalizando, não, né, assim, a recusa dele, né, de abordar, de entender que ele tinha, né, ele fez um acidente e o carro parou no despenhadeiro, né, então assim, ele estava na iminência, né, por pouco ele não cai e não morre. E ele, a resposta, o mecanismo de defesa dele, do ego, foi racionalizar, elaborando, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tive nenhum ferimento, etc, etc, etc. Eu esperei um pouco, no outro momento eu abordei, vamos para o corpo. É a estratégia. Eu lembro desse caso. Pois é, Eu lembro. vamos para o corpo. Hoje, um ano depois, ele está fazendo terapia, ele e a esposa. E ele E aí amou. eu acho, né? Então, assim, às vezes, a pessoa, o paciente, ele não vai querer falar, ele não tem nem condição, não tem nem, assim, ele não quer nem ser escutado, né? Ele não tem condição a dor é tão grande, mas talvez, se a gente conseguir abordagens corporais, ou, né, dele começar a perceber assim, talvez seja um caminho, e aí eu acho que a técnica, ou a depender do perfil desse paciente, a proposição de massagens, né, que possam sensibilizá-lo, para que a gente aos poucos vá se aprofundando, sejam essas abordagens mais periféricas, mas através do toque, possa ser um mecanismo, né? E aí eu acho Nós temos, que valeria, pode falar. lembrei Desculpa. também, assim, que nós temos no nosso estudo que tem algumas, tipo assim, algumas atividades de atividade física mesmo, que ajuda muito, porque trabalha bastante a consciência corporal, como a yoga, artes marciais, né? Biodança, que trabalha bastante essa coisa da consciência corporal. Então, tudo aquilo que leva à consciência corporal ajuda a pessoa a ir para o sentir, né? Porque, como foi falado antes, assim, que o trauma, ele não é, ele está no o que o evento causou a fisiologia, não é só o emocional, né? E se eu lembro aqui de um fato, né, que foi doloroso para mim. Isso vai me trazer uma sensação estranha no corpo. Eu posso, a depender do que eu lembro, eu vou trazer medo, raiva, impotência, várias coisas. E se eu olho para isso que está acontecendo em mim, quando eu faço um rastreamento, escanear, sabe? Assim, vou passando aqui assim, e identificar o corpo, eu vou integrando, que é aquele assim, se o corpo não escuta, se o corpo não sente, se eu não sinto o corpo, eu não integro, né? E se eu não integro, eu não elaboro. E se eu não elaboro, eu também não libero. Então, assim, o que essa abordagem traz é que a gente faça essas pontes, né? Assim, agora mesmo, você me escuta, eu te escuto. Nesse dia eu tomei 2 sustos, né? Porque veio aqui a minha gata aí. E como eu não estou dando atenção a ela, ela veio aqui, ó, travou a unha aqui atrás de mim. Então, eu tomei um susto. E, bom, adiante, falando com você, com o grupo que está aí, né? Ouvindo a gente, quem vai nos ouvir, eu trouxe atenção para mim, mas despecei um pouco no momento que eu estava falando com vocês. Então, isso é que é trazer para o sensorial, né? Então, eu estou aqui agora. Isso não me tirou do sério, eu não parei aqui o assunto com você. Eu peguei o fio e a gente retomou.
Então, é isso. Quando o corpo sente, eu vou, isso vai, eu integro. Então, eu estou aqui na mente, aqui preocupada e tal. O que é realmente que está acontecendo comigo? Aí eu identifico, um medo do novo. Então, isso aqui eu já vou elaborar, né? E quando eu identifico e eu integro, eu elaboro, eu vou fazer o quê? Eu vou construir algo para trabalhar esse meu medo e eu me liberto, né? Então, é exatamente isso que a experiência somática, né, que é a abordagem com que eu trabalho, ajuda as pessoas. Me ajuda e ajuda. E, e olha só que o trabalho com o paciente é de uma ressonância com o terapeuta muito grande. A pessoa está contando lá, porque é fisiológico, né? Neurônios espelhos, né? E outras coisinhas mais. Então, na medida que a pessoa vem, né? Eu não costumo chamar de paciente, né? Mas, enfim, ela está liberando, eu estou ajudando com a minha fisiologia a outra lá, a trazer o aqui e agora. Dentro desse trabalho aqui, o cuidado terapêutico para não retraumatizar é muito grande. É trazer a pessoa para aqui agora, sabe? Sinta o corpo, pé no chão, sinta o corpo um pouquinho, sinta esse tônus do seu corpo, né? Porque quando a gente entra num grande medo, nós perdemos o tônus muscular, né? Pode observar, às vezes falta pernas e a pessoa cai, né? Porque para você ver que a mente e o corpo, ela tem uma integração. Quando eu estou bem, assim, mentalmente, eu lembro do final de semana lá na praia, com meus amigos, minha família, né, tá? Isso dá um relaxamento, né? Então, assim, eu só em pensar, porque para o cérebro, pensar e imaginar e estar no real é a mesma coisa. Isso seria uma técnica que você está propondo? Pode ser, mas você vê, isso é uma dica para todo mundo. Quando tiver numa dor, num sofrimento, busca um recurso. O recurso aqui, para nós, é aqui, ó, eu lembrar de um lugar seguro, tranquilo, que eu sinta, que o corpo sinta segurança. Então, eu vou lá naquela imagem, eu vou lembra que para o cérebro, imaginar, recordar e viver e fazer é a mesma coisa, né? Então, eu estou sofrendo aqui, eu posso lembrar do momento que eu estava tranquila, com minha família, sei lá, num lugar seguro, legal, sabe? Isso vai trazer essa sensação fisiológica, né? Então, essa é uma dica muito boa. A gente sabe mudar, eu vou desligar e vou ligar outro ponto. Vou desligar aqui, vou sair um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar, porque às vezes é isso mesmo, eu vou, mas vai de novo, lembra de outro fato, de outro momento importante. É bem bacana isso. Isso não é só. Às vezes a gente leva, e é muito importante para quem tem a possibilidade, por exemplo, na sua estação de trabalho, ter uma fotografia, ou ter na sua bolsa, ou ter no seu bolso, ou, de repente, né, ter a imagem, quando você é muito visual, ou se você é auditivo, né, ter música, ou até gravar o próprio áudio, né, de mensagens, de ter frases que são gratificantes. Mas não adianta ficar só aqui. Isso precisa descer e você sentir, né? Nem que você tem que treinar, até que isso desça e você sinta, o seu corpo perceba o efeito disso, né? Para que, de fato, o seu sistema parasimpático seja ativado. O parasimpático é o que faz com que a gente despressurize. Então, quando a gente está muito tenso, está, né, nesse momento mais difícil, a proposta é fuja da imaginação, né? Fuja para esse espaço seguro, confortável, amoroso, afetivo que você tem
que você constrói para você, né? São aqueles segundos, são aqueles momentos. Tem aqui uma pergunta da doutora Deise Monteiro. Oi, sobre isso que você acabou de falar, a falta de presenteísmo, o uso excessivo das redes sociais, pode ser uma forma de abstração, fuga da realidade? O uso excessivo das redes sociais pode ser uma forma de abstração, fuga da realidade? Estaríamos usando as redes como droga para fugir, para evitar o que não damos conta de resolver? Uma boa pergunta, né? Eu sei que é uma droga viciante, né? Total. Dispara muito dopamina, né? E a pessoa fica fora. A gente não dá conta dos vazios, né? Eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente de uma neurocientista infantil, que tá, não sei se vocês viram, ela colocou um exemplo de um pai. Ela disse assim, olha, sabe, brincadeira de esconde, salva. Aí eu vou provar para vocês. Aí ela depois colocou o exemplo. O pai interagindo com a criança, brincando, esconde-esconde. Uma criança mesmo de, acho que antes de um ano. Ah, cadê fulaninho? Escondendo, brincando, aquela interação com a criança. Depois, ele pega o tablet e fica. E a criança chamando a atenção dele, gritando, não sei o quê. É difícil de ver, sabe? Difícil. Aí ela para, porque era só um exercício, e aí falou como nós precisamos fazer conexão, né? Porque a não conexão mata qualquer pessoa. Então, hoje em dia, a rede está fazendo, a rede, né? Rede social, as redes sociais estão fazendo conosco, fazendo essa. Diz que é conectando, mas é desconectando, né? Com aqui e agora. Então, esse vídeo é um apelo para os pais, cuidadores, nós que temos criança ao nosso redor, que a gente dê atenção às nossas crianças, que a gente faça essa conexão, né? Essa integração. E, então, assim, a doutora Deise traz esse um bom questionamento, mas nós não temos, eu não tenho essa resposta. Você tem, Ana? É uma boa reflexão a pergunta dela. E quanto mais a gente está nas telas, menos presentes, né, quando ela coloca aí o presenteísmo, né? Uhum. Menos em contato, né, de fato, com o humano a gente está, né? Eu acho que a gente precisa procurar justamente esse caminho do meio. E nesse mundo que nos estimula sempre, né, e o nosso cérebro gosta disso, né, de novidade, né? A gente é ávido por isso. E quando a gente tem instrumentos que nos estimula ao novo clique, né? A telas que a gente pode facilmente, o que está ali, né? E isso, para a gente, é como um bálsamo. Né? Então, o e-mail, quando a gente não desativa eu não sei o nome disso, mas aquele alerta que chegou o e-mail, a gente fica viciado, literalmente. São todos esses mecanismos, né? O quanto é importante a gente não se permitir alimentar o nosso cérebro com esses estímulos que nos fazem ficar cada vez mais dependente. Então, se eu tenho um celular que me faz rolar infinitamente, eu nunca paro de ter notícia, quanto mais eu rolo, mais tenho. Porque isso, de alguma forma, cria esse mecanismo, né, de dependência. E eu fico cada vez mais envolvido nas telas, eu não consigo ficar, a princípio, sem o vazio, mas como diz Freud, sem o vazio, eu não consigo também ser uma pessoa inteira e feliz. A gente precisa desse vazio, precisa da falta. E lidar com essa falta, essa angústia que todos nós temos, pode ser terrível para muitas pessoas.
E aí a gente amplia essa discussão, porque a gente precisa falar das estruturas familiares, da comunicação, né? Do afeto, da qualidade, da presença dentro das famílias. Boa noite, gente está chegando. Então, o difícil, doutor, é convencer, aí uma resposta, o difícil, doutor, é convencer o adolescente, nos adultos conseguimos nos policiar. E além de nós sermos exemplos também, né? De Exatamente. presença. Né? Lidar com o nosso narcisismo, né? Nós somos uma sociedade cada vez mais narcísica, de difícil adaptação, onde nós queremos cada vez mais que o outro se adapte a nós. Então, se eu não consigo lidar com o meu vazio, eu não consigo lidar com a minha própria frustração, né? Então, o outro precisa se adaptar a mim. Aí é uma outra, enfim, a gente abre o campo para essa discussão mais ampla, mas é muito intrigante, é muito interessante, e o quanto a gente precisa dar limites para as telas. E uma das estratégias é, por exemplo, leitura, né? De livros, literalmente. Ler livro faz com que a gente persista, né? Tenha mais determinação, tenha mais foco, reduza esses estímulos, né? Pelo que, enfim, a gente busca isso que o nosso cérebro gosta de ficar toda hora querendo novidade, a gente tolere mais, né? A gente resista mais à frustração. A gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que respeitar o tempo, né, das coisas. E hoje, essa geração que é tudo muito rápido, né? Que é tudo muito acelerado, pouca tolerância. Imagina uma leitura, 10 folhas por dia, 15 folhas por dia. Não tenho paciência. Né? Então, o exercício da leitura, por exemplo, né? Jardinagem, por exemplo. Então, são práticas que a gente recomenda, mas não significa que seja fácil. E que não O toque pode ser também. traumático. Oi? O toque também é muito importante. Ao invés de falar com um adolescente só falando, assim, toca. Toca no braço, tenta abraçar um pouquinho, fazer uma conexão ali. Acho que às vezes a gente esquece também, o nosso filho cresce, a gente esquece de tocar, né? Quando é Fazer bebê. programas juntos. Hã? Às vezes, fazer programas, né? Às vezes a gente dá a desculpa da qualidade da presença e será que só a qualidade é suficiente, né? A Tatiana colocou, Ana, acho que os adultos estão tão viciados quanto os jovens. Perfeito, Tatiana. A gente vê tantos vídeos, né, É. de famílias completamente na tela e a gente não consegue desconectar. Enfim, depois que a gente passa por esse processo, né, que eu acho que a gente, aí já, para a gente fechar a live, já chegamos às 9, como é que fica a pessoa numa sessão de algumas sessões, de algumas abordagens? De fato, Como é que vale fica a pessoa a depois de fazer. uma sessão? É isso que você perguntou? E Olha, é tão assim, lindo de ver, né? Como se fosse assim, ver a pessoa entrar tão ativada, sabe? E sair mais relaxada, mais tranquila, agradecendo. É muito bonito, sabe? Às vezes, até uma vez, não sei se minha sobrinha tá aí, ela foi assaltada no interior e minha irmã, aí ela me ligou, minha irmã me ligou e disse assim, olha, ela não tá dormindo direito, chora o tempo todo e tal, conversa aqui com ela. Aí eu fiz, não foi nem vídeo, por telefone mesmo. Fiz a técnica, né, com ela, assim, e bota no viva voz, senta confortavelmente e vamos aqui. E foi essa condição de buscar recursos, e ela aí respirando, liberando, né? E depois a minha irmã perguntou, nossa, o que te acha que você fez com ela? A menina voltou a comer, a dormir. É muito interessante isso, né? Isso assim, ó, é a técnica, não sou eu, não. Não é aqui a varinha de condão, né? Que a bruxa Veronilda tem, né?
É neurociência. Eu tive a felicidade de aprender isso, né? Fazem 20 anos que eu comecei a estudar isso. Bonito, bacana, né? Muito legal. Eu sou muito gratificada porque eu fui por uma necessidade muito minha, né? Fui fazer o curso para a profissão, né? Assim, não, mas primeiro é quem? Sou eu, claro, óbvio. Né? Eu não acredito naquilo que você faz o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Então, foi isso, muito legal. Então, assim, a pessoa fica, a gente libera, a pessoa vai embora. Então, assim, minhas colegas me mandam pessoas e não fica com medo que eu pegue o paciente dela, não. Não, só desbloqueia aqui e volta para você. Tá tudo certo. Foi o caso da paciente que perdeu o cachorro, né? Ela voltou para a psicoterapia dela, lá normal. Mas tirou daquele estado de choque que ela estava totalmente desorganizada. É gratificante nesse lugar de ajudante nesse sentido. Se você permitir, eu posso conduzir um exercíciozinho pequeno. Por favor. Então, eu convido vocês que estão aí a sentar confortavelmente, a sentir a cadeira ou o sofá, não sei, mas que você possa alinhar a sua coluna. Você possa sentir a cadeira ou o sofá recebendo o peso do seu corpo. Confia, entrega. Nessa entrega, perceba como você se sente, como está seu pé. Vamos fazer um rastreamento. O que a gente chama de rastrear é um scanner. Então, comece do pé. Sinta seu pé conectado com o chão, se estiver no chão. Se estiver esticado, você sinta. Vá sentindo. Tornozelo, a perna. Vá sentindo o joelho. Se você estiver sentado assim, empurre um pouquinho o chão e sinta esse tônus. Tem uma fáscia, né? Aí tem um tônus. E você solta. Você também sim leva a sua consciência ao soltar. Isso, vai reparando a respiração, como é que está assim, a parte abdominal, coração, os braços. Talvez você possa lembrar de um momento muito tranquilo da sua vida, um momento de segurança, de confiança. E traga essa sensação, traga essa consciência para o seu corpo, sentindo o que essa imagem, essa lembrança traz para você. É como se eu sentisse que parece que dá uma acalmada. E você perceba qual é a emoção, o sentimento que vem. Pode nomear e sentir. Trazer para essa percepção mais aguçada. Essa imagem é o que a gente chama de recurso. Esse recurso me dá o quê? Mais calma, mais relaxamento? Eu me entrego. O corpo fica entregue. E sua mente fica como? Se não sentiu ainda nada, você de novo faz esse empurrar no chão, que a gente chama de ground, que é aterramento. Sinta esse aterramento, sinta o pé empurrando, a contração no joelho, nas coxas, no quadril. Parece que a coluna também sobe. E relaxe, solte. E traga de novo a atenção para o soltar. Isso. Vai percebendo o que está acontecendo. E se for algo muito bom no seu corpo, leva atenção para esse algo muito bom.
Esse exercício a gente pode fazer várias vezes durante o dia. Senso-percepção é a sensação sentida. Nós aguçamos todos os sentidos nesse momento. O sentir, o pensar, né? O tocar, o cheiro, o toque da roupa. O ambiente tem um cheiro. Você está ouvindo minha voz? E que voz mais? Que barulho você está ouvindo ao redor? Aí eu vou pedir para que você vire o seu rosto para a direita ou para a esquerda bem devagar. Como se você quisesse explorar o ambiente onde você está. Você volta. É com consciência. E aí vai trazendo um relaxamento. Pode bocejar, soltar um som. É incrível que parece um simples movimento desse com consciência. Neuroquimicamente está acontecendo muitas coisas em você. É isso, fica. Esse exercício vocês podem repetir. Excelente. Quem acompanhou, decorou. Acho que faltam só 3 minutinhos para 1 hora. Acho que o Instagram derruba. Sim, muito obrigada, Ana. Muito obrigada por esse momento delicioso de falar disso, de poder ajudar pessoas, de poder esclarecer, de dividir o que a gente fica aqui, né? Estudando E praticando. e praticando. Eu pratico muito. Estou aqui. Eu que agradeço. Foi maravilhoso falar sobre isso. Vai ficar assim, a live vai ficar salva. E, como eu sempre falo, eu só trago aqui profissionais que eu conheço, que eu já experimentei a técnica em mim também. A Fernanda Dubro foi colega da minha mãe, excelente, muito obrigada, né? No curso, eles fizeram juntas, e a gente troca, assim, pacientes, sempre, que é dentro dessa visão integrativa. Visão Muito integrativa. obrigada. Seu Instagram é O meu está no Instituto Veron. Instituto Veron, Isso. mas a live vai ficar salva, tá certo, gente? Então, muito boa noite. Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Espero que vocês tenham aproveitado. Façam essa prática e compartilhem esse conteúdo se vocês acharam ele legal. E experimentem a experiência somática terapia do trauma na vida de vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, Vera. Boa noite a Boa todo mundo e noite, tchau. obrigada. Beijos. Tchau.